Quando a gente fala de Butantan, então, pessoas que não conhecem o Instituto, a gente sempre pensa em veneno, em cobra, em produção de soro, que é uma das missões do Butantan. E aí eu cheguei no Mesa e eu descobri que existiam centros de pesquisa dentro do Butantan que não necessariamente trabalhavam com veneno de cobra, por exemplo, que trabalhavam com outras coisas. Então a primeira coisa que eu gostaria que você contasse pra gente é do Cented. Então a gente está falando de um centro de pesquisa de excelência dentro do Butantan. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente essa história, do que é o Cented, de como essa história surgiu, e que é uma das coisas que eu acho mais incríveis, assim, e qual que é o objetivo do Cented quando a gente está falando desse centro de pesquisa. Ah, legal. O Cented nasceu de a FAPESP, você sabe que é a FAPESP, né? Então é uma agência de fomento fantástica que a gente tem aqui em São Paulo. E eles lançaram um edital que era para trabalhar em parceria, uma parceria público-privada. Que isso é um assunto que a gente vai falar a noite inteira, que é super importante também. E quando lançaram isso lá na FAPESP, naquela época, no 2000 e pouco, né? 2000 e pouco não, 2015 que foi lançado isso na FAPESP, não era trivial uma parceria público-privada. Né? Então, uma empresa farmacêutica querendo fazer uma parceria público-privada para pesquisa. Isso era uma novidade fantástica, porque existem vários contratos com empresas, mas pensando no produto final, né? Não na pesquisa. E aí a FAPESP lançou isso, todo mundo pôde concorrer a essa coisa e no Butantan a gente tomou a decisão de entrar no edital e concorrer no edital. Na época eu estava meio em dúvida, assim, se queria entrar ou não queria entrar, porque a gente estava com tanto projeto, mas aí, na época, o diretor do Butantan falou, já tenho experiência um pouco com a indústria farmacêutica, vamos entrar. Aí entramos, fizemos um projeto, submetemos a FAPESP, passou a primeira peneira lá, e aí veio o pessoal da empresa para conversar, porque a gente tinha que alinhar o interesse, olha a diferença já, né? Para nós pesquisadores. Tinha que alinhar os interesses da empresa com os nossos interesses. Porque uma coisa importante de dizer é que quando um pesquisador está escrevendo um projeto para a FAPESP, é meio que o interesse dele. O interesse dele, total. Da pesquisa dele, ele faz uma pergunta, né? O pesquisador livre, ele faz uma pergunta, ele faz um projeto, manda, por exemplo, para a FAPESP, pode mandar para qualquer outra agência de fomento, mas enfim, os pares os assessores vão analisar aquilo, acham que tem fundamento, e dá o dinheiro e esse pesquisador desenvolve. E tudo que a instituição faz, ela diz, estou de acordo. Essa era uma coisa diferente. A gente já tinha que alinhar os interesses com uma empresa que ia colocar o dinheiro. A segunda coisa mais legal, para cada dólar que a empresa colocasse, a FAPESP ia colocar outro igual. Isso já era uma coisa boa? Muito legal também, muito, muito legal. Os valores para projeto de pesquisa sempre são valores, se eu disser um número, parece muito, mas, na verdade, para as coisas que a gente faz, a pesquisa é uma atividade bem onerosa. Bem onerosa. Então, eram valores altos, né? Na época, para nós, os valores eram muito altos. Bom, aí vamos fazer, né? Vamos realmente entrar nesse negócio. E aí, foi isso. A gente alinhou, fez um projeto alinhado de interesse da empresa com o interesse do Butantan. Uma das coisas do edital falava em biodiversidade. Aí eu falei, biodiversidade, beleza. O que nós temos de biodiversidade? Venenos no Butantan. Um dos outros assuntos que tinha lá no edital tinha, entre outras coisas, inflamação. Falei, legal, venenos, inflamação. No Butantan tem um monte de gente que entende de inflamação, porque não dá para fazer um projeto quando não tem ninguém que entenda do assunto, né? Então tem um monte de gente que entende de inflamação. Aí tinha o problema, que era o desafio, porque tem que ser esses projetos dessa natureza são de alto risco. Então, era buscar alvos moleculares em doenças que a empresa também tinha interesse. Perfeito. Que não eram necessariamente as doenças, o envenenamento que as serpentes ocasionam nas pessoas, né? Então, eles tinham interesse em doenças degenerativas, inflamatórias degenerativas e tipo osteoartrite, artrose, na época era câncer, né? Então, assim, não diretamente relacionado com o Butantan. Então, para nós, pesquisadores, né, alvos moleculares.
Não sei se você Eu lembra. lembro, lógico que eu lembro. Como que a gente faz um vídeo, né, dos alvos, para divulgar isso? Alvos moleculares. Como é que eu vou encontrar novos alvos moleculares? Porque eu não vou encontrar alvos. São Eu- alvos. eu- O que são Eu ia alvos perguntar moleculares? isso. Eu como júri artístico, Júri artístico é maravilhoso. Pensa assim. um alvo girando com uma molécula presa e outra com vendinha atacando a faca. Pronto, é mais ou menos isso. É Pior mais que ou é mais ou menos menos isso. isso. Então, assim, o que é? que é um O que é alvo basicamente molecular? o alvo molecular, o alvo terapêutico, né? Uma maçã na cabeça. Um ponto um gene ou um ponto numa determinada célula, né? Que é capaz de desencadear um determinado efeito, uma determinada doença. Então, por exemplo, essa é a grande pergunta, né? Como que a inflamação cronifica? Pense um joelho inflamado. Tá. Pense uma pessoa com uma superartrose. Sabe essa dor no joelho que você sente? Pensa nela. Tá. Não. A dor que você está sentindo aí em Como que casa, aquilo começou? Como que aquilo começa, né? Como que aquilo começa? Qual é o mecanismo que é aquilo? E aí, como que você freia aquilo? Se você entender o que desencadeia aquilo, você pode desenhar um medicamento pra que vai evitar que aquilo ocorra. que aquilo Isso. ocorra ou que Uma aquilo prevenção, desencadeie ou que né? aquilo vá muito para frente e que fique Tá. cronifique. Então essa é a grande pergunta e é um caminho que muitas empresas estão seguindo. Como que fazia remédio antigamente, né? Então, você vê o aspecto clínico, testa, não sei. Hoje você tem essas ferramentas, quer dizer, você consegue chegar, com tanta tecnologia que a gente tem, você consegue chegar a entender lá na célula o que pode estar desencadeando aquilo. Né? Você pode bloquear e ver aquilo acontecendo lá na célula, o que está desencadeando aquilo. Tá. E pode desenhar moléculas que vão lá e bloqueiam aquilo. A gente Então, tem mais tecnologia de poder pesquisar a célula mais a fundo. a gente tem muita tecnologia para ver, assim, qualquer coisa que chega na tua mão hoje, você é capaz de dizer o que é. Entendeu? Assim, hoje você tem tecnologia para isso. Que não tinha. Tem muita tecnologia de imagem, que é basicamente nós temos muita tecnologia de imagem. E imagem é imagem, né? É fazer uma radiografia na célula, exame, bateria você- de exames na célula, para Ponto por tentar ponto. identificar ali um alvo que, então é isso que ocorre na célula e que gera esse efeito dominó e gera essa inflamação, seria algo assim? É exatamente isso. exatamente E depois o que eu tenho que fazer ainda do tal do projeto? Eu tenho que validar isso. Não é dizer, atinge aquele gene. Não. Você vai me provar agora que se eu tirar aquele gene, isso não acontece. Entendeu? Aí, Hoje a gente não dá o dinheiro pra você. ou não vai dar para fazer o desenvolvimento. Entendi. Porque o que é o legal dessa história toda? Essa parte de pesquisa parece que é muito cara, ela é dispendiosa, mas o desenvolvimento é muitíssimo mais dispendioso. É muitíssimo mais. Então, se você chegar o mais robusto possível nessa fase inicial, de dizer, atinge ali aquilo, se eu tirar aquilo de circulação não acontece mais. Esse problema não aparece. Esse problema não aparece. Então, se eu desenhar alguma coisa que pegue aqui, isso aqui vai fazer efeito. Aham. Daí, nisso vale a pena eu colocar investimento para poder virar um produto de verdade. E aí a pesquisa, o público-privado, o público faz a pesquisa. Isso. O público descobre o alvo. Descobre o alvo, nesse isso. projeto é isso, Nesse- assim, tá. é uma transferência de conhecimento. Certo. Né? Então, assim, nós trabalhamos na parte básica, Aham. que é montar volta para o seu joelho, pega lá todas as células que fazem parte daquela inflamação, a gente trabalha com elas, Investigação. investigação. E o que a gente tem de novidade são as tais moléculas da biodiversidade, que são os venenos, que isso foi inovação. Ninguém estudava veneno para procurar isso. Veneno se estuda para saber por que o sangue coagula, por que a pessoa tem uma lesão Os local. malefícios do veneno. Exato, Isso. não o benefício Não o ou uma benefício possibilidade de E é até benefício. curioso falar o benefício do veneno. né? Mas Meio hoje eu posso te contraditório. dizer que tem muitas coisas nos venenos que são muito benéficas. entendeu? Ok. Uma coisa interessante que aconteceu com a gente foi que eu fui para esse projeto do Mesa, e aí eu tava pensando, gente, eu sou divulgador científico, mas eu tava do lado, por exemplo, de um cara que era dono de uma das maiores agências de publicidade do Brasil. Eu tava do lado de uma mulher que é uma das maiores redatoras do Brasil. Eu assim, cara, que eu, que tenho um canalzinho do YouTube, tô fazendo aqui?
E aí foi muito engraçado porque as pessoas precisavam fazer palestras explicando suas áreas nesse momento. E aí eu lembro claramente da professora Ana Marisa explicando o trabalho dela de biologia, eu com aquela cara de fascinado, assim, meu Deus, cara, isso é legal pra caramba. E eu olhava pro lado e todo mundo com aquela cara de, cara, o que tá acontecendo? Eu não tenho a menor ideia do que tá acontecendo. Eu, então é por isso que eu tô aqui, porque daí a gente sentou, discutiu pra fazer essa tradução. Mas incrivelmente você fez em 1 minuto, você contou a história perfeita. Porque o que você tem que imaginar é que, por exemplo, você tem uma inflamação no joelho. E essa inflamação acontece com uma cascata de reações. Uma reação que gera outra reação, que gera outra reação, que gera outra reação. Digamos que eu tenho uma tendinite no braço de tanto desenhar. Isso virou uma inflamação. Você não tem, você acha que você tem. É uma suposição. E essa inflamação é uma resposta do seu sistema imunológico para um dano que você sofreu. E isso tem uma cascatinha de reações químicas. Se eu achar essa célula, mas eu vou enfiar tanta porrada Mas é nela. justamente isso que eles fazem. Eles estão procurando essa célula e essa cascata de reação. E o que é o alvo molecular? Qual o ponto dessa cascata que eu consigo atacar para que ela pare e a inflamação não aconteça? Quando você fala cascata, é um efeito... É um efeito em cascata. É um efeito dominó. Então, sei lá, se você for olhar a fórmula, né, da reação, você fala assim, então aí você tem aqui um ácido não sei das quantas que junta com esse, aí passa um sódio para lá, aí desce e passa um... São reações que, se você for olhar, a gente não, eu pelo menos não vou entender nada de primeiro. Exato. Né? Eu sei que é uma cascata de reação. Qual é, eu não sei, porque eu trabalho com pedra. Mas vai se proliferando. Mas enfim, e aí essas cascatas vão gerando... Aí, aonde está a dor? A dor tá quando produz esse composto aqui. Então, você tem que impedir que o composto aqui seja gerado para não gerar a dor, entendeu? E aí, onde eu interrompo isso? E aí o que é interessante é, você vai achar essa cascata e você vai falar assim, se eu interromper aqui, eu não vou ter a inflamação. E o cotovelo do rosto vai parar de doer. Então, digamos assim, sei lá, eu pensei numa coisa aqui, mas vamos dizer assim, você tem aqui sei lá, um ácido, não sei o que, gera mais um, aí gera ácido clorídrico, que é não sei das quantas, E aí, da onde vem esse cloro para gerar o ácido clorídrico? Ele vem não sei da onde. E se eu der um remédio que vai bloquear que impede o cloro de chegar? Aí impede o efeito cascata. A dor não chega lá, entendeu? Impede um pouco sei lá, a inflamação de aumentar. Exato. Interrompe. E o problema é que são células, não é que uma única célula vai fazer isso. Você tem um monte de células e elas conversam entre si também, né? Então os efeitos podem ser somatórios, entendeu? Entendi. Então, essa é a brincadeira que a gente tem que fazer. Falando do projeto ainda, então nós chegamos lá a dizer, é isso que acontece, identifica o ponto. E pelo projeto, daí a empresa tem uma expertise de desenvolver o produto. Então a empresa desenvolveria o medicamento relacionado com aquilo para fazer o bloqueio. Legal. Aí é quando entra o privado. A empresa fala... O privado entra antes. Ele entra antes. Ele entra para descobrir a cascata. Ele entra junto, entra todo mundo junto. Então assim, a empresa com X cotal $1 para $1 com a FAPESP, e o Butantan entra com a infraestrutura e com os pesquisadores, as pessoas todas que estão lá. Conseguimos aqui achar uma coisa interessante. Daí tinha um outro assunto que é a história da mesa, porque nós temos obrigação de fazer uma divulgação disso, contar para o povo, para todo mundo, olha o que a gente está fazendo. Divulgação. E em todos os níveis. Então, quem tem que entender o que eu estou falando? A criança tem que entender, a pessoa que está em casa tem que entender, o cientista tem que entender. Essa era a grande dificuldade. E naquela época lá, essa história da divulgação era muito mais precoce do que é hoje, né? Hoje a gente já discute um pouco mais, tá bom, eu sei como é que vou divulgar. Na época a gente não sabia nem como fazia para divulgar isso. Então, eles nos ajudaram muito. Então a gente fez exposição, não sei se você lembra. Fez exposição no metrô. Nos relógios de São Paulo. Eu vou contar um segredo pro Carlos Ruas, professora. Carlos Ruas, esse meu amigo que tá aqui,
fez divulgação pro Cented. Tem um quadrinho contando a história dos ovos moleculares feito por você. Eu? Eu te contratei, eles te contrataram. Olha aí, ó. Através... Calma. Ele não lembra. Eu lembro, minha memória é péssima. Eu tenho... Se você entrar num lugar chamado Um Sábado Qualquer, não sei se você já ouviu falar. Eu lembro agora, tá vindo, Eu gente. tenho um vídeo. O Eu gravei Pirula, um por vídeo na exemplo, época. fez um vídeo na época. Davi Calazans fez um vídeo. Eu fiz uma brincadeira com Batman. Fez uma brincadeira com o Batman. Ah, então Aí, eu ó. sei que Você fez o eu fiz um trabalho. quadrinho pra explicar a pesquisa. Exato, Nossa, dos tem alvos tanto moleculares. tempo Isso, 2017. Uau! É muito tempo. Olha só, eu intrigado aqui e eu participei de uma certa Participou no De começo. uma certa forma, não. Os seus Participou. números foram fundamentais Sim, pra gente foi um bater a quadrinho. meta que a gente É. tinha. É, eu tô tentando lembrar do 5 quadrinho. anos. 5 Eu anos. achei um Olha vídeo só. aqui. E Minha aí- memória é menos que isso. E aí o que aconteceu? A gente tava lá, eu entendi essa história, a gente fez um plano de divulgação, Foi. a gente tinha uma verba, e aí eu usei essa verba pra te contratar o Pirula, contratar Davi Calazans, contratar os nossos amigos divulgadores, que fizeram vídeos específicos sobre alvos moleculares lá no suas E não foi redes. trivial, né? E Não, tá não até foi. hoje esse vídeo ele existe. Você sabe que nós já fizemos outro vídeo, mas aquele primeiro Aquele vídeo. primeiro é incrível, né? Aquele primeiro vídeo, ele explica direitinho Ele explica o que tem que ser. direitinho. É Se eu muito legal. achar o link, eu boto nos A comentários. gente coloca tá, nos gente? comentários É. aqui. Oxe, E aí o mas que eu, tem muito tempo. e aí o que eu acho legal, Será que Ruas, se digitar sábado qualquer Era Batman? um grupo, Talvez. era um grupo de mulheres que fizeram Isso. essa pesquisa. Isso, e- são É, as pessoas somos da nós, sua frente. exatamente. Olha já só, chegou. apresenta Chegou. a Maria. Chegou. Prazer, como vai? Olha só, muito Ah, prazer, ó, doutor, ó. muito prazer. O Fábio vai colocar no chat, ele achou o seu quadrinho. Não é possível. Ele vai colocar no eu chat. quero ver o quadrinho. E manda no grupo. Ou coloca ali na tela depois pra gente. Mas é ele mesmo? Porque é tão antigo. É, vai ser. Ah lá, ó. Foi muito Ah lá, legal. é esse vamos mesmo. ler. Ah lá, Então veja, Cented, isso ó. era absolutamente novidade pra gente É lá, fazer o uma Cented, divulgação. você escreveu o nome do centro, Consegue- Carlos Ruas. A gente consegue ler? Cented Olha nos lá, o quadrinhos, Cented, olha lá. ó. Não, ele é tirinha? Ah, não vai dar pra ler. Ah, Mas não o chat dá, tá tá lendo, bom, o chat tá tá lendo. bom, O tá chat bom. tá lendo. Então isso pra nós foi, assim, a novidade total. Nunca a Legal, gente divulgou legal. pesquisa em quadrinho, Em entendeu? quadrinhos, Então, foi uma... Depois nós fizemos uma exposição nos relógios de São Paulo, pensando Isso. no seguinte, ó. O que a gente tem? A gente tem a célula. A população sabe que célula é diferente uma da outra, né? Porque você fala célula, todo mundo pensa que é uma bolinha, Que é tudo igual. que é tudo igual. Sim. Aí nós colocamos nos relógios aí as diferenças das células, o que as células, que tipo de célula que faz um determinado órgão, está em determinado órgão. Relacionamos com máquinas. Foi muito legal. Tudo isso, e tudo ideia Isso, desse grupo. desse grupo. É, Tudo- foi um trabalho muito incrível. Muito incrível. Muito E aí, legal. e aí o que é legal que eu acho assim, beleza, daí elas foram lá, descobriram essa cascata e escolheram um alvo. E a validação que a professora está falando é, se eu desligar isso aqui, realmente não causa inflamação, então olha o próximo passo que incrível. Eu vou lá, escolho um alvo e eu consigo validar esse alvo. Se eu desligar, a inflamação não acontece. Então eu estou mostrando para a indústria, você vai criar uma droga para trabalhar nesse ponto. O Butantan não vai, o Cented não vai pensar na droga, porque esse não é o objetivo da pesquisa. Medicamento. Ele vai falar assim, o alvo está aqui. É, Agora, como você achamos. vai desligar esse alvo, é uma responsabilidade do desenvolvimento E aí- de um outro projeto, Claro, da mas- indústria. consegue ter estrutura para criar um medicamento. Isso. Só que ao invés de ter 1 milhão de alvos, você tem 3. É, E aí o custo para a indústria despenca, fica muito Exatamente, mais barato de exatamente. fazer. E isso é um exemplo de uma boa parceria público-privada. Exato. E forma muita gente também. Isso foi muito legal. Continua, porque na verdade a gente fez 5 anos do projeto. Ah lá, e o vídeo do Pirula tá lá, ó, Olha lá. quer ver? Meu vídeo. Coloca lá, Fábio. Faz E vai cinco- colocar. Ah lá, Olha esse é o vídeo ele, do olha. Pirula falando do Faz Cented cinco- também. ótimo. 5 anos já. Ah lá. Caralho, Falando sobre pausa. financiamento público privado de botaram o pesquisa. saco Por que dele. você pausou bem na... Ah lá, e é o exemplo do Cented. É um vídeo de 2017. Tá, depois eu comento sobre Isso, os depois a frutos gente desse fala. vídeo. Você não Esse mudou vídeo- nada, cara. Esse vídeo, Não muito mudou, obrigado. não Eu mudou. agradeço. 5 anos. Mas isso é uma coisa super importante, professor, que você estava falando que era da formação de gente, né? Formou muita gente. Então, assim, essa tecnologia toda não tinha. Então, qual foi a ideia também? Podia ter feito um projeto que cada um divide a responsabilidade no seu laboratório e pronto. Nós não fizemos isso. A gente resolveu montar um centro físico e colocou toda a maquinaria lá. Na época era ultra moderno tudo, né? Mas continua sendo Continua incrível. sendo incrível. Mas assim,
focado, também muito diferente do resto, né? Dos laboratórios. Não é um laboratório que você duplica o laboratório. Aquele laboratório é focado para isso. Então, as máquinas que estão lá, elas respondem isso. Né? E é isso, tinha que treinar a gente, porque tinha que treinar. Então, a gente acabou treinando gente em tecnologias, assim, do estado da arte mesmo. Acabou perdendo muita gente, foi embora para os Estados Unidos, foi embora para outros lugares, mas, enfim, valeu também tudo isso. Os pós-docs tiveram um diferencial imenso, né, lá. E a outra coisa que também na época, hoje é mais corriqueiro para nós, mas na época era muito interessante, que a língua mudou, né? Então, é verdade. A língua mudou, porque assim, eu coordeno como coordenador principal aquilo, mas o vice-coordenador é um CEO da empresa, que não fala português, né? Então, todo mês a gente tinha que apresentar, organizou uma agenda de apresentação, discussão de resultado. Também muito legal. Assim, era divisão de risco mesmo. Então, vamos discutir, vamos ver para onde que nós vamos, ver o resultado. Eles sempre trouxeram gente que podia discutir conosco se não tivesse dentro daquele grupo. Então, todos os estudantes, todo mundo que estava ali envolvido, primeiro, criou um hábito de entrega, porque pesquisador também um pouco assim, né? Porque a gente tem mais tempo. Você pega um projeto. Quanto que é o tempo do seu projeto? Normalmente, o seu projeto é 2 anos. Então, você tem 2 anos, mesmo na formação, o pós-graduando, né? Ou mesmo o pós-doc, ele tem um tempo que ele vai desenvolver aquele projeto. Esse projeto é diferente, porque todo mês a gente ia discutir resultado. Então, todo mês você tem positivo ou negativo, tanto faz, você apresentar o resultado, vamos discutir o resultado. Então, cria uma obrigação de entrega, e entrega mensal, que é uma educação. Porque é isso, você vai fazer sua tese, eu tenho quanto tempo para fazer minha tese? Um mestrado, eu tenho 2 anos, então eu tenho 2 anos. Ali não é assim, você pode estar fazendo seu mestrado. Se o teu resultado começar a mostrar que ele não funciona, a gente vai matar o seu projeto, entendeu? E vai te dar um projeto novo. Até porque se não está funcionando, não vou esperar 2 anos. Não vou. Uma coisa que eu não tá tenho tempo para esperar 2 anos. E na vida normal do pesquisador, às vezes ele fica querendo entender. Eu queria entender por que não deu certo isso, então eu vou por outro caminho. Com uma pressão, é uma certa pressão. Da própria empresa, que a gente teve que aprender e aprendeu. Por que eu vou colocar dinheiro num negócio que se você chegar por um jeito muito complicado nisso, também não vai resolver. Eu tenho que enxergar isso de uma forma razoável e eu tenho que ter robustez e certeza que é isso que está acontecendo. Então, outro aprendizado. Dava para matar o projeto? Tinha que matar o projeto. Então, aquele amor que a gente às vezes tem pelo que está fazendo, que pena, ia ter que... Não é um bom caminho. Não seria o bom caminho. Porque mesmo que não está dando certo, mas aí o pesquisador, mas por que não está dando certo? Ainda dá pesquisador. Mas a empresa fala, não, se não está dando certo... É isso. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Aí tem que ter um equilíbrio aí de interesse. Exato. Mesmo que, caso desse para fazer essa pesquisa, descobrisse como dar certo, entendendo por que dava errado mais para frente. Pode ser, mas assim, ali é focado. Aqui era focado. Quer dizer, o que você tem que fazer? Não é, né? O que você tem que fazer? Você tem que descobrir um determinado alvo molecular que vai funcionar naquilo lá. O que acontece na pesquisa, normalmente? Essa é a nossa vida. Eu estou indo para um caminho. Então, por exemplo, meu primeiro projeto, eu estava procurando um inibidor de coagulação e eu cheguei no antitumoral. Percebe? Mas nesse projeto não tinha a ver, não daria. Eu estou procurando aquilo, é ali que eu vou. Esse aqui você vai deixar de lado. Você vai fazer, guarda. Mas... guarda. Então, esse focar foi um aprendizado enorme e eu acho de uma valia impressionante. Porque a gente vive num mundo em que essa produtividade ela tem uma importância, inclusive no mundo acadêmico. Você tem que produzir artigo, você tem que mostrar esse resultado para sua carreira andar. Inclusive para um aluno de mestrado ou doutorado, isso é importante. E esse grupo que está nisso com a gente, então se educou a finalidade. Você está numa pesquisa básica, mas é uma pesquisa básica focada. No final disso tudo, tem a ideia de um produto. Né? Então, tudo bem, eu estou aqui olhando, procurando um alvo molecular, que lindo, mas lá no fim, e que não deve ser um fim tão longe, eu tenho que ter pensado
como que isso vai ser um terapêutico.